Olá, estamos de volta aqui com nossos podcasts, diários, com o nosso compromisso com os nossos seguidores, nossos simpatizantes, membros, assinantes. Hoje com um tema interessante, sobre a China. Ele diz assim o tema: entenda a China a partir da Guerra Civil. Da China. Antes da Guerra Civil na China, que ocorreu principalmente ali entre os anos de 1927 a 1949, a China era uma nação marcada por décadas de instabilidade, conflitos e mudanças políticas. Durante o século XIX, o Império Qing enfrentou desafios internos e externos, incluindo a Guerra do Ópio e a invasão de potências estrangeiras. No início do século XX, o país se encontrava enfraquecido, sofria com problemas econômicos, sociais, políticos, e havia uma crescente insatisfação entre a população. A Revolução Xinhai de 1911 a 1912, exatamente um ano, levou à queda da dinastia Qing e o estabelecimento da República da China. Após a Revolução Xinhai, a China experimentou um período de fragmentação política e de conflito entre diferentes facções militares e políticas. Isso culminou na Guerra Civil entre o Partido Nacionalista Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Zedong. A Guerra Civil Chinesa terminou com a vitória dos comunistas em 1949, levando à fundação da República Popular da China, sob o comando do Partido Comunista Chinês. A Guerra Civil na China ocorreu principalmente devido a esses conflitos ideológicos e políticos entre os dois grandes grupos, os nacionalistas e os comunistas. Ela teve início em 27, continuou intermitentemente ao longo dos anos e foi interrompida temporariamente durante a Segunda Guerra Mundial, muito devido à ameaça japonesa. Após a derrota do Japão em 45, a Guerra Civil Chinesa recomeçou e os comunistas acabaram prevalecendo em 1949. E aí foi estabelecido a República Popular da China. A China continental, a Grande China, oficialmente conhecida como República Popular da China, RPC, é a sigla, tem um sistema de governo de uma república socialista unipartidária. O que isso significa? Isso significa que o Partido Comunista da China, o PCC, é o único partido legal no país que exerce um controle forte sobre o governo e o sistema político. A estrutura de governo na China é baseada em vários órgãos do partido, incluindo, por exemplo, a Assembleia Popular Nacional, que é o órgão legislativo supremo da China. Esse órgão é composto por representantes eleitos. No entanto, a maioria dos candidatos é pré-selecionada pelo Partido Comunista Chinês, o que limita a verdadeira pluralidade política. O outro órgão é o Comitê Permanente do Politburo, do PCC,
Este é o órgão de tomada de decisões mais poderoso na China, composto principalmente por líderes do PCC, incluindo o secretário-geral do Partido Comunista Chinês e o presidente da China. Presidente da China. O presidente é o chefe de Estado da China e também é, geralmente, o líder do PCC. Isso confere ao Partido Comunista Chinês e ao líder do partido um imenso poder e muita influência. O governo estatal. Ora, o governo estatal é liderado por um premier, que é responsável por administrar a economia e os assuntos cotidianos do país. O sistema político da China é caracterizado por um controle rígido, como falamos, do Partido Comunista sobre a sociedade e a política, com pouca tolerância ou pouquíssima tolerância para a oposição política. Aqui é importante notar que a China continental e Taiwan, República da China, tem sistemas políticos separados, devido àquela guerra civil lá que para a China está terminada, Taiwan não. Ambos não se reconhecem como países separados. O modelo econômico da China continental, a Grande China, é frequentemente descrito como uma forma de socialismo de mercado, entre aspas, ou economia socialista de mercado. Isso vem confundindo a cabeça de uns desavisados por aí, desses que dão palestra aqui e acolá em órgãos internos do governo. Pois esse modelo combina as características do socialismo, onde o governo mantém um controle rígido sobre os setores estratégicos da economia, mas aceita alguns elementos de mercado, estabelecendo uma competição privada, mas não permite que essa livre competição se estenda para todo o sistema da economia. Alguns dos principais aspectos do modelo chinês incluem as empresas estatais. O governo chinês detém participação ou controle de quase a totalidade das empresas dos setores chaves, como energia, telecomunicação, finanças, pesquisa, infraestrutura e por aí vai. Setor privado. A China permite o desenvolvimento de um pequeno setor privado com certa robustez, onde a empresa privada e investidores estrangeiros desempenham um papel significativo na economia sob controle do Partido Comunista Chinês. Exportação. A China é um grande exportador de produtos manufaturados e tem se beneficiado muito com a integração na economia global, sobretudo devido ao valor de mercado de seus produtos serem muito baixo, muito devido à carga tributária sob controle do governo e a abundante mão de obra. Planejamento governamental. O governo chinês continua a desempenhar um papel ativo no controle e no planejamento econômico, estabelecendo metas de crescimento e implementando políticas para direcionamento e desenvolvimento econômico do país. As reformas econômicas na China têm implementado várias pequenas reformas ao longo do tempo para liberar e modernizar sua economia, incluindo abertura de setores específicos para a concorrência sob controle do Partido Comunista.
A China, os operários não são donos do meio de produção. A economia chinesa é predominantemente socialista, tudo sob o controle do Estado. Essa é a China, que não quer dizer por aí. Já a República da China, comumente conhecida como Taiwan, é um partido insular localizado na Ásia Oriental, sobre sua capital, onde é a sede do governo da República da China, é Taipei. A história de Taiwan é complexa, que suas origens remontam à colonização muito antiga e durante muito tempo representava o Estado chinês. Em 1949, após a Guerra Civil Chinesa, o governo do QNT se retirou para Taiwan, estabelecendo um governo separado da República Popular da China no continente. Desde então, Taiwan se desenvolveu como uma democracia, com uma economia avançada e tecnologicamente orientada para as grandes produções na área de chips, microchips, semicondutores e por aí vai. A República Popular da China reivindica até hoje Taiwan como parte do seu território e ameaça tomar o controle daquela ilha por meios militares, se necessário for. Esta é uma questão das mais complexas e delicadas no cenário internacional e continua a influenciar relações entre Taiwan e a China continental e outros países, porque essa pequena ilha é o modelo de desenvolvimento tecnológico e de uma democracia. E isso tem ameaçado uma pequena ilha, um país continental como a China. Quando dizem por aí que a China é capitalista, talvez esteja olhando alguns desses desavisados para uma pequena ilha que prosperou dentro de um modelo de democracia e de economia de mercado. A outra, já falamos demais por hoje. Muito obrigado.